Eu acho que a contribuição nossa numa sociedade é a contribuição do exercício da democracia. E o exercício da democracia começa, e acreditem, com o advogado, com a advogada. Sabe por quê? Porque só o desprendimento, aí eu dizia, do coração grande do amigo e aí do advogado como um todo, porque é aquele que vai defender o sujeito que ninguém quer defender. É aquele que acredita e tem que acreditar naquilo que ninguém mais acredita. Sabe aquela história? Só que daí ninguém acredita, desde que não seja com ele. Porque senão ele também quer ser defendido, ele quer ir até a última instância, se possível, ele quer ir para a Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, ou até mandar uma rogatória para São Pedro. Porque no fundo é isso, pessoal. No fundo é isso. Então vejam, e é importante que a gente tenha a noção, que os senhores, as senhoras tenham a noção da importância da figura do advogado, da advogada, que segundo a Constituição Federal, não sou eu, está no 134, é imprescindível a administração da justiça. E com essa minha introdução e ao mesmo tempo agradecimento, eu passo a dizer o seguinte, a nossa conversa, vamos assim dizer, de hoje, é sobre o Código de Processo Penal, mas eu vou falar um pouquinho de Código Penal e eu vou falar um pouquinho de Constituição. Sabe por quê? Porque um não existe sem o outro. O Código de Processo Penal, ele aplica, ele concretiza o quê? O que está no Código Penal e nas leis extravagantes. Porque se eu pegar o artigo 121 do Código Penal, homicídio, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Se o sujeito mata alguém, se eu não tiver o Código de Processo Penal para aplicar, isso em nada não vale. Mas será que é só isso? Não. Eu preciso da regra constitucional para dizer que o processo tem que ter ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, que a pena não poderá passar da pessoa física do delinquente, que não haverá pena, artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra externa declarada, caráter perpétuo, de banimento, cruéis, e diz quais são as penas no inciso seguinte, 47. A lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outros, as seguintes que eu já falei. Aí, quais são? A pena privativa de liberdade, restritiva de direito, pecuniária e várias outras. Então, vejam, na verdade, o artigo 5º, inciso 46, fala das penas permitidas. Prisão preventiva, desculpe, privação da liberdade, pena de multa, restritiva de direito e outros. E o inciso 47 fala das penas proibidas, as proscritas, quando dispõe. Não haverá penas do quê? De morte, salvo no caso de guerra, caráter perpétuo, banimento, cruéis e tal. Então, eu chego à seguinte conclusão. A Constituição dá a regra, dá a baliza constitucional, dá os limites. Que o processo penal vai dizer, olha, para eu processar alguém, segundo a Constituição, eu tenho que ter devido processo legal, ampla defesa, contraditório. E aí no Código Penal eu tenho que dizer o quê? Que eu tenho que primeiro saber que a lei, o tipo penal, ou seja, o crime, a previsão do crime, tem que já estar previsto anteriormente. Qual é? A previsão que a gente chama o princípio da anterioridade e da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Artigo 1º do Código Penal, um dos incisos do artigo 5º da Constituição. Então vejam, existe uma relação umbilical próxima entre Constituição Federal, processo penal e direito penal. Aí parece papo de quem está vendendo, aspas, produto da respectiva área. Aí vão dizer, então ele vai dizer que não existe ramo do direito que tenha maior proximidade à Constituição do que o processo penal e o direito penal. Mas é verdade. Aliás, esses dias dizia eu, na abertura de uma das minhas matérias no mestrado da PUC, tá aí o colega Leonardo Perret, que é mestrando conosco lá na PUC, advogado, agradeço a presença, dizia eu o seguinte, no direito, como na medicina, existe meio que uma disputa para saber qual a área é mais importante. Então, o cardiologista acha que é o coração, o hepatologista, o fígado, o pneumologista, o pulmão, o neurologista, o cérebro. Como se a gente visse na rua coração andando sozinho, pulmão andando sozinho,
Na verdade, o ser humano é um corpo. O direito também é, o ordenamento jurídico também é um corpo. Onde eu tenho comandos centrais, tenho membros, mas tudo funciona conjuntamente. Da mesma forma que no corpo humano eu tenho um comando central, que até fisicamente está acima, que é o cérebro que está dentro da nossa, literalmente, nossa cachola, no sistema jurídico eu tenho no topo como estrutura o quê? A Constituição Federal. Da mesma forma que o cérebro manda comandos para eu estar falando com vocês, então agora meu cérebro está dizendo, levante as duas mãos, abaixe as duas mãos e eu vou comandando. Quais são comandos? Porque tudo principia do meu cérebro. A Constituição é isso. O que é a Constituição? Não é a Carta de Princípios que dá os comandos? Então é exatamente isso, pessoal. Não há discussão que eu tenha ramo mais importante da medicina ou ramo mais importante do direito do que qualquer outra ciência. A questão é que nós temos, primeiro, uma estrutura organizacional, um corpo que não funciona. A mão não vai balançar sozinha, ou que nem a história do cachorro. O rabo não balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Porque é um corpo e tem um sistema. Se o sujeito tem um problema e a mão dele mexe sozinha, quase que a família Adams não vai sair andando sozinha, ele está com problema. No direito, eu também não posso ter um sistema que agrida todo outro sistema e agrida o quê? A própria Constituição Federal. Então, eu demonstro que a Constituição faz a estrutura e, para estar mais próximo da Constituição, nós temos o penal, o direito penal e o processo penal. Mas por que nós temos o direito penal e o processo penal, a ciência penal como um todo? Porque acabam sendo os ramos de direito de maior... E aí é uma... Atenção, quando eu falo de maior valia, não quer dizer que seja mais importante ou menos importante. É que os que têm maior efetividade na vida do cidadão, por quê? Porque quando todos os demais ramos do direito não forem suficientemente fortes para impor, para determinar o cumprimento da lei, aí entra a missão do direito penal e do processo penal. Por isso que é considerado a última ratio, a última razão, a última fronteira, o último elemento. O direito penal é o único ramo do direito que não se auto-aplica, pessoal. Ou seja, que não existe autonomamente. Ele precisa do processo penal e esse processo penal dos comandos constitucionais. Vejamos. No direito civil, se uma pessoa faz o contrato, então, o clássico contrato de casamento, se não separar, eles vão precisar do processo civil para separação judicial, divórcio? Não. Na área comercial, o sujeito compra mercadoria, ela é entregue o adimplemento da obrigação, alguém vai processar, vai reclamar? Não. Na área do direito tributário, a circulação de mercadoria, recolhido imposto, aliás, eu sempre brinco com os tributaristas, né? A hipótese de incidência tributária, o Estado lança o imposto, o contribuinte recolhe, resolvido o problema. Na área trabalhista, a relação de emprego, o empregado cumpre a sua obrigação, o empregador paga os seus direitos sociais. Também não vou precisar. Agora eu pego o direito penal e digo, vamos parar de ser sanguinolento, então eu vou sair do homicídio, tá? Furto, vamos tirar violência ou grave ameaça. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, artigo 155 do Código Penal, pena de 1 a 4 anos. Tá bom, o sujeito subtrai, furta algo de terceiro. E aí, eu faço o quê? Eu vou precisar do processo para que haja a persecução criminal, a investigação, o inquérito, a denúncia, o processo. E aí eu vou tomar isso como base segundo os limites da Constituição, porque para o processo eu preciso ter elementos, autoria e materialidade, eu preciso que o processo ele tenha um advogado, ele tenha uma defesa, ele tenha oportunidade igual à acusação. Ele só vai ser condenado ou considerado culpado após o trânsito e julgado dessa sentença penal condenatória, vale dizer, só depois que esgotarem todas as hipóteses de recurso.
Então vejam, eu tenho uma estrutura que mostra que o processo, sem nenhum demérito, sem nenhum prejuízo das demais áreas, que o processo penal é a democracia por excelência, porque dá as mesmas oportunidades a todos. E isso advém diretamente da Constituição. Se eu quero saber se um país é democrático ou não, faço esse exercício com Constituição, com qualquer dado de qualquer outro país. Eu vou na Constituição e vejo. Esse país tem pena de morte, tem prisão perpétua, tem liberdade de expressão, de manifestação, há o exercício pleno da advocacia. Se tiver isso, eu vou dizer, não, esse país pode ser considerado democrático. Mas, em compensação, eu vou nesse mesmo país, pego a Constituição e vejo que lá, segundo a nossa ótica, claro, tem pena de morte, prisão perpétua. Há outros aí que têm trabalhos forçados, tem uns até nada em contrário, embora eu respeito, mas eu sou totalmente contra. Tem uns aí que tem apedrejamento, no atual século XXI, pessoal. Tem apedrejamento, tem gente que é enforcado, é executado. Peraí, como é que é isso? Isso é democracia? Quer dizer que então o direito penal é mera vingança, não serve para ressocialização, para recuperar? As pessoas, porque sabe aquela história de... E a mensuração do que eu chamaria da dignidade humana, que já vou falar um pouquinho dela. Olhar o outro com os olhos do outro. Se colocar no lugar da pessoa. É muito fácil julgar quem não se encontra na situação. Então eu começo para as situações mais corriqueiras da vida, porque o processo representa isso. Você está assistindo um jogo de futebol. Vai o atacante, aquele cara que ganha uma grana pesada, e erra o gol. Você, eu também faria. Vai lá, põe 20 negros correndo atrás de você a hora que você quer marcar o gol, um estádio de 50 mil pessoas gritando para ver se você tem essa tranquilidade que você está na sua sala, bebendo, comendo, assistindo futebol, para ver se você consegue. Então, você tem que colocar situações. Então, é muito importante que quando você for ter uma análise, você o faça também levando em conta a pessoa que está sendo processada. Porque é muito fácil, e eu digo isso, eu sou um dos coordenadores da Escola da Magistratura, curso inicial e aperfeiçoamento do juiz aqui do Estado de São Paulo, da área penal e processual penal, eu digo para os caras, quando for julgar um caso, se tiver dúvida, pare e pense o seguinte, o que você faria se você estivesse no lugar dessa pessoa que está sendo processada? O que você está concedendo ou negando para ele? Se você tivesse essa situação, você aceitaria? Você acha que estava bom? Não, me deram a oportunidade, tudo bem, eu não levei porque eu não tinha direito. Se você achar que é isso que você está fazendo para o seu semelhante, porque o réu não deixa de ser seu semelhante, serve para você, toque em frente. Se não servir, repense. Então, é muito... Isso é democracia. Isso não é verve, isso é o que a gente tem que exercitar todos os dias, no processo, mas também na vida, no dia a dia da nossa vida cotidiana. É muito comum hoje em dia, politicamente correto, todo mundo quer ter um adesivo no seu carro, salve a baleia azul do Ártico, o macaco de papo amarelo, a cobrinha azul do lago Nhan-Chan-Chan, do outro lado do mundo. E agora, o que será que nós estamos fazendo pelo filho do nosso funcionário, do zelador, da empregada, da criança do orfanato da esquina? Sabe? Então, isso é exercício de uma sociedade justa e solidária. Se não conseguir isso, o processo vai virar mais um capinúmero. Aí eu começo a falar que uma sociedade ela tem que primar pelos seus cidadãos e pelos seus direitos fundamentais. No Brasil, nós temos como fundamentos da nossa República, no artigo 1º, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa e o valor social do trabalho e o pluralismo político. Eu vou destacar 2 desses para nós falarmos. Vou começar de trás para diante do artigo 1º, inciso 5. Pluralismo político. Não é político partidário ideológico. Pode ser também. Mas o pluralismo político é saber conviver com diferenças, que às vezes é extremamente difícil para as pessoas. E essa diferença pode ser no processo. Só que essa diferença tem que saber conviver, mas ela também tem que ser igual. Eu não posso tratar a acusação de uma forma e a defesa de outra, ou vice-versa. As partes têm que ter exatamente as mesmas oportunidades. Aliás, isso nada mais é do que o contraditório, alguns chamam de paridade de armas, eu não gosto de paridade de armas, que parece que o processo é uma guerra, nunca vai ter fim, nunca vai ter uma boa solução.
E esse contraditório e essa pluralidade no Brasil é um grande exemplo, porque a gente convive com todo tipo de diferença e nem por isso a gente está se matando. O pluralismo é saber conviver com diferenças econômicas, políticas, gastronômicas, futebolísticas, sexuais, ideológicas, religiosas e assim por diante. Porque isso prepara a gente para o embate do processo da vida, do dia a dia. E aí eu falo do inciso 3º do artigo 1º, que é o princípio, o metaprincípio, o supraprincípio, que é a dignidade da pessoa humana. Ainda que eu pense que há limitação aos direitos fundamentais, porque há, eu diria que só há um direito, no meu sentido, ilimitado, a dignidade da pessoa humana, porque ninguém dá, ninguém tira a dignidade, é um atributo de cada um de nós, da nossa personalidade, da nossa existência. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala em dignidade, em atributo, fica uma coisa que parece etérea, mas na verdade é o dia a dia da nossa vida, é saber respeitar o outro. E isso faz com que o processo seja, antes de mais nada, uma coisa dialética, democrática, porque eu vou mudando segundo o próprio interesse da sociedade. Será que eu poderia admitir um processo onde uma parte tenha mais direito do que outros? Então já aí não é processo, há uma desigualdade. E o processo, em especial o processo penal, deve representar a resposta do Estado contra aquele que infringiu o direito penal, a norma penal, mas não pode ser uma vingança, não pode ter simplesmente o interesse de punição. Sem dizer nenhum caso, mas ao mesmo tempo dizendo, só que eu não vou falar, tá bom? Todo mundo vai concluir. Nós estamos em face de processo de julgamento, que estão dizendo é o julgamento da história. E o que é a história? Quem que faz a história? Agora eu pergunto, será que é julgamento quando uma parte da mídia ou de alguns contendores de A ou de B já dizem não será feita justiça se não for condenado? Mas que justiça é essa? Então isso já é um pré-julgamento? Como é que é isso? Que democracia nós vivemos? Onde só acham que só vai haver justiça, foi condenado. E se fosse você? Aliás, nome de filme, né? Que bonito. Né? Então eu penso assim. Então eu acho gozado quando os sujeitos, eles gostam para eles. Mas e se fosse ele que fosse julgado, ele já queria sair com a pecha de condenado? Então para que processo? Então vai ser um teatro? É isso? Atenção, não estou dizendo que é A ou B certo. O que não pode, pessoal, é no dia a dia a gente partir de um a priori. Já está condenado, já está isso. Tá bom, então vou para casa, não brinco mais. Não é assim? Então, sabe o que é? Porque essa história de que as pessoas dizem, não, eu tenho que fazer justiça, mas o que é fazer justiça? É condenar? É absolver? Ou realmente analisar com isenção a prova e sem paixão ideológica, política, ou pior às vezes até, a paixão de querer aparecer demais. Mas eu vou contar um segredo que duvido que vocês saibam. Vocês sabiam que, por exemplo, o inquérito policial ainda é sigiloso? Eu não combinei com eles. Quando eu dissesse o inquérito é sigiloso, vocês deviam dizer, sabe por quê? Porque está no artigo 20 do Código de Processo Penal que o inquérito é sigiloso, mas ninguém respeita. Delegado fala todo dia como se estivesse contando uma história. Promotor também, mesmo os advogados, ficam acabando com a vida do réu. E alguém perguntou para ele se ele quer ser escrachado na televisão, se ele quer que subam na crista dele. Que democracia é esse? Que preparação de processo é esse? É processo de execução, linchamento moral? Não pode ser. Eu sempre brinco, em especial com meus alunos da graduação na PUC, que todo dia eu acordo e eu tenho a impressão que no Brasil foi revogado o artigo 20 do Código de Processo Penal, que diz que a autoridade assegurará o sigilo necessário para a investigação. Mas não é só para a investigação, é para preservar a presunção de inocência, a dignidade humana, para preservar a democracia, pessoal. É possível? Quando a gente vai para qualquer outro país, em regra, democrático,
vamos dizer os países da Europa continental, então eu vou dizer Portugal, Itália, Espanha, França, Inglaterra. Se sai o nome, as pessoas saem quando muito iniciais, ninguém põe fotografia, porque o sujeito já via, é tipo assim, aqui no Brasil põe o cara, a foto dele, na primeira página, tipo, matou os pais para ir no baile dos órfãos. No dia seguinte o pai tá vivo, a mãe também. E eu faço o que com a imagem dele, com a vida dele? Aí, quando muito, sai uma notinha ali, junto com efemérides, obituário, missa de sétimo dia, disque sexo, troca um cachorro, venda enceradeira. É essa a reparação? É esse o processo que eu estou imaginando numa sociedade democrática? Não é. Porque o processo pode ser e não deve ser, mas pode ser que alguns acreditem que o processo seja um acontecimento, seja algo para marcar imprensa, seja algo para a profissão, mas a gente tem que lembrar que o processo encerra ou embute o drama da vida do sujeito que está sendo julgado. Se não for dele, mas o sujeito é um matador ou criminoso. Pode ser, mas ele tem uma família, uma mãe, um pai. Como é que é isso? Então, é muito importante que a gente entenda na sociedade que o processo tem que ser democrático também porque ele tem uma vida a continuar. Ele não pode ser escrachado como o criminoso, pior absoluto abjeto, como alguns da acusação, infelizmente, às vezes, em determinados julgamentos, querem impingir. Ele continua sendo ser humano, cidadão. A pena dele não vai ser queimado em praça pública, esquartejado, até porque a pena no Brasil, graças a Deus, não passa da pessoa do delinquente, não tem pena de morte, nem caráter perpétuo, ele precisa ser ressocializado. Ele tem que ser punido, tem, de forma enérgica, mais humana, respeitosa, porque senão nós estamos tratando com quem? Que tipo de julgamento? Isso não é julgamento, isso é uma vindita privada. Atenção, com isso eu não quero dizer que a gente tenha que ser leniente, em especial com criminosos que, principalmente nos últimos anos, acabam com o patrimônio público. Esses acabam sendo muitas vezes os piores. Esses dias nós vimos, também sem falar em caso nenhum, atenção, mas nós vimos uma senhora que se apresenta aí, não sei se é mulher, esposa, tico-tico no fubá aí de um cara aí que tem um monte de água que rola e cai por pedras, né? Pra gente não falar nome. Não falei o nome de ninguém, né? A mulher, como diriam aí na gíria, parece uma piriguete. Aí aparece moça de marca, não sei o quê, né? Ela tá se achando a musa da fama, né? Aí ela pega e fala, não, mas meu marido, companheiro, sei lá, né? Não roubou, não matou. Ah, sim, claro, ele só desviou, fraudou milhões de dinheiro. Dinheiro esse que ia construir escola, hospital, penitenciária, assistência. Quer dizer, como se nada fosse. Então, vejo, a gente tem que parar um pouquinho de desmistificar. E, às vezes, atenção, não que o sujeito que pratica um furto ou até um roubo não mereça punição, mas esse atinge uma pessoa e querem queimar o cara em praça pública. Não que queimar em praça pública, não. Ele tem uma peninha dele que depois ele vai refletir na cadeia. Se não refletir, coitadinho, ele volta de novo para lá, mas ok. Enquanto o outro que acaba com milhões de dinheiro, de esperanças de vidas por aí, porque aí não tem dinheiro para ambulância, não tem dinheiro para hospital, para educação, assim por diante. Então, esse tipo de equilíbrio que o processo, para eu passar para uma próxima fase, pessoal, não pode ser simplesmente instrumento de vingança. Porque senão parece que... Agora, voltando para esse caso do século, da história, que tal coisa assim, como se nós nunca tivéssemos tido problemas nesse país de corrupção, e como se a gente, de repente, e o pior que é demais, né? Entre os jogadores ainda tem gente que teve do lado A, lado B, parece ser disco antigo, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Aquele antigo vinil tinha lado A, lado B, lá está parecendo assim, parece a luta entre o bem e o mal. Vamos crescer um pouquinho e jogar isentamente, sabe? Então eu acho que essa é a primeira ideia que eu traria aos colegas para a gente falar sobre isso. Até porque a gente tem que pensar no artigo 5º caput. O artigo 5º da Constituição é o grande rol de direitos e garantias individuais que nós sabemos.
E ele começa com um comando constitucional que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, ideologia, sexo, etc. Mas a grande discussão da igualdade consiste em saber que, segundo a máxima aristotélica do filósofo Aristóteles, era que a igualdade consiste em tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Falar assim é fácil. Eu quero saber quem são os iguais, quem são os diferentes e qual é essa desigualdade. Então é exatamente isso que eu tenho que trabalhar na vida e no processo. Porque senão fica muito fácil. Eu vou tratar, ele é igual, ele é diferente. Porque aí sempre fica aquela história, vocês devem ter, os colegas devem ter, caso se não tiverem, espere que terão. O dia que souberam que vocês são estudantes de direito, advogados, profissionais do direito, sempre vai chegar alguém. Sabe, eu tenho um caso de uma vizinha, de uma prima, que o cara foi condenado, mas tem um outro da minha rua que foi condenado igual, mas a pena é diferente. Não vai ser igual mesmo. Porque se nem todos os dedos da mão são iguais, como é que dois casos serão? Não serão. Claro que eu tenho circunstâncias. Atenuantes, agravantes, individuais de cada um. Aí eu vou analisar. E essa é a primeira regra do processo, que primeiro que todos têm que ser tratados iguais, mas na medida de suas desigualdades. Que for tratar igual, eu não posso tratar um traficante igual a um usuário, um assaltante igual um contraventor, ainda que não seja aquele lá do Planalto Central. Claro. E assim por diante. E aí, o que esse nosso processo acaba trazendo? Acaba trazendo uma demonstração que a gente tem como garantias que o processo venha a espelhar aquilo que a gente espera numa sociedade. Ou seja, venha demonstrar que nós não temos outra forma a não ser respeitar uns aos outros. A grande questão hoje em dia do processo é que as pessoas não conseguem mais resolver os problemas entre si, de todas as formas. Seja no crime, seja na família, aí tudo vira uma guerra. O processo deveria ser o último enfrentamento do cidadão. E na prática acaba sendo o primeiro. As pessoas parece que acham bonito processar. Só que cada um que está no processo, quando a gente está no processo como profissional, como advogado, juiz, promotor, ok, maravilha. Maravilha não, é um bruto trabalho, mas eu não tenho aquela história do prejuízo, me preocupar com o prejuízo se eu ganhar ou perder. Mas quando eu estou, é um drama de cada um. E aí as pessoas falam, não, mas ninguém mais acredita na justiça. Vamos fazer uma enquete. Vocês acham que isso é verdade? Que ninguém mais acredita na justiça? Vamos lá, pessoal. O doutor Rui me autorizou, ele disse que podia fazer, que podia fazer uma conferência, um bate-papo interativo. Tipo, vamos lá, igual aqueles programas aí que tem aí. Se os caras têm, a gente também tem que ter. Vamos lá. A ordem interativa, vamos lá. Não é verdade. Por que não? Esse é o raciocínio. Vocês conhecem alguém que acende vela, esperando que a vela apague e o santo não atenda a sua promessa? Ou essa fila que teve aí para Mega Sena, eu fui um deles, eu passei, não tinha ninguém ontem, eu fui lá fazer a minha fé. Eu falei, eu quero jogar R$10 fora. Eu fui lá porque eu não queria ganhar. Vocês conhecem? Não, eu vou no médico, eu não estou doente, mas eu quero tirar um monte de chapa, eu quero que ele fie um monte de tubo, que eu quero saber o que eu tenho, ainda que eu não tenha nada. Vocês conhecem alguém? E agora eu pergunto, vocês acham que em São Paulo, vamos falar do estado de São Paulo, 18 milhões de processos. Você acha que 18 milhões de pessoas não tinham o que fazer? Resolver nada, não. Eu não tenho, vou gastar dinheiro, quero contratar um advogado, eu vou lá bater no promotor para ele me processar, eu vou chutar a porta da delegacia. Que coisa maluca, pessoal. Quer dizer, então essa história que não acredita na justiça, não acredita no advogado, desculpe, balela. Acreditam sim, porque isso que é o exercício da democracia. É você dizer, quando você não consegue resolver, você sozinho, e não pode mesmo, porque senão vira justiça com as próprias mãos, justiceiro, não pode mesmo. Você recorre à justiça. Você vai ao advogado, você vai à defensoria, você vai ao Ministério Público e assim por diante. Vai à justiça.
que mostra que eles acreditam. Então vamos fazer um exercício no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem, salvo engano, 42, 43 milhões de habitantes. Pouco mais, pouco menos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que representa 60% de todo o movimento judicial forense do Brasil, nós representamos 60% de todo o Brasil. Os outros 40% ficam para os demais estados, mais Justiça Federal e Trabalhista. Só para vocês terem uma ideia. O que nós somos. São 18 milhões de processos, mais ou menos. Só que cada processo tem, no mínimo, duas partes. Seja civil, tributário, administrativo. Mesmo o criminal tem a acusação, o Estado, a administração, o Ministério Público representando, ou ação penal privado, querelante, e o réu. Então eu tenho polo, claro, processo, duas partes. Então eu estou falando que tem, desses 18 milhões, pelo menos 36 milhões de partes. Para um Estado de 42 milhões. Quer dizer que é 36 milhões de desocupado que não tem que fazer, que resolveu gastar dinheiro. É isso. E pagar custas ainda, né? Então, desculpe, eu concordo. Claro que não é. É o que a gente queria? Não, não é. Está longe de ser, aliás, a gente tem que fazer o meia-culpa. Mas, para quem já viveu um pouco dessa justiça, no meu caso, 30 anos, faço agora no começo do ano, de magistratura efetiva, a gente andou muito, a sociedade andou muito, e aí a gente tem que fazer um testemunho de que isso se deve muito a instituições do porte da Ordem dos Advogados, que lutou pela democracia, pelos direitos de cidadania, para que a gente, em especial, pudesse hoje, por exemplo, estar aqui se manifestando, falando, contando piada, criticando, cutucando, não importa. Isso é exercício de democracia. E o processo é exatamente isso. A liberdade que o Estado tem de processar, mas com limites. A liberdade que a gente tem de ser defendido e o Estado que tem a obrigação de provar. Eu não tenho que dizer que eu sou inocente, ele que tem que provar que eu sou culpado. Eu não sou obrigado a usar provas. Eu tenho as que a lei me faculta, mas quem tem traz as provas, mas que provas são essas? Ele tem que ter as provas lícitas, legítimas, e aquelas provas que também sejam adequadas à necessidade. Por exemplo, virou uma coisa meio absurda, hoje em dia, o excesso e o abuso da interceptação telefônica. A interceptação telefônica não é o único nem o último recurso, é apenas mais um recurso. Mas você não pode começar uma investigação, você não pode começar um processo com base somente na interceptação, é uma delas. Aliás, a Constituição, no artigo 5º, inciso 12, permite a interceptação telefônica, autorizada judicialmente, para investigação criminal ou instrução penal. Mas não é único. Então a gente tem que buscar o equilíbrio nessas questões. O processo tem que ser igualitário. Por isso que, respeitando opiniões em contrário, eu entendo, defendo em votos como desembargador, em artigos como professor, por exemplo, o Ministério Público não pode investigar, porque ele quebra o equilíbrio entre a acusação e a defesa. Isso está reservado na Constituição Federal, clara, cristalinamente, à autoridade policial. Somente pode investigar a polícia. Quer dizer, a gente tem alguns postulados que é muito importante que a democracia seja respeitada, porque o processo, antes de mais nada, é o quê? Uma garantia nossa. A gente às vezes imagina que o processo é contra a gente. Não, o processo é a favor da gente. Por quê? Porque o Estado não poderá processar qualquer um, senão usando o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, tem que respeitar os princípios constitucionais. Então vejam, é uma garantia contra o poder punitivo do Estado, contra eventual abuso do Estado, para que o Estado, num processo sujeito que no dia estava de camisa listada e chapéu amarelo, então não podia. Ah, foi processado porque ele saiu mal vestido. Não, isso não é crime, isso não é proibido. Ah, não, foi processado porque naquele dia ele saiu de casa sem sapato, ele estava querendo tomar um vento no pé. Não, não pode. Ou seja, existem regras e a democracia deve ser respeitada dessa forma. E o processo, antes de mais nada, o que representa o Código de Processo Penal? Uma garantia da aplicação da lei penal, mas também uma garantia para que o cidadão não sofra um abuso na sua liberdade de locomoção, no seu status dignitatis, no seu respeito aos seus direitos. Rui, eu não quero abusar, porque a gente sempre o tempo já avança, e eu vou, se me permitir, pincelar umas 2 ou 3 sugestões que nós falamos. Então, já falo mais ou menos 40 minutos, não é isso? 40 minutos. Então eu vou falar mais um pouquinho só,
Porque já que a Constituição proíbe pena cruel e degradante, eu não vou ficar falando maçandos fazendo que sejam submetidos a algum tipo de tratamento desumano e cruel, tá bom? Então eu vou ter limite também. A gente tem que saber, né? Bom, aí eu vou fazer algumas observações. Como disse o ilustre amigo, advogado e conselheiro Dr. Rui, eu participei da Comissão de Reforma do Código Penal, foi uma comissão instituída pelo Senado Federal, comissão oficial do Senado. Eu representei a magistratura brasileira e as universidades. E nós trabalhamos de outubro do ano passado a junho desse ano, dia 27, nós entregamos essa proposta, que era o anteprojeto, hoje já é projeto de Código Penal, ao Senado Federal. Se quiserem ter conhecimento, é só entrar no site do Senado, está lá oficialmente o projeto de lei, tá? Já é. E eu, particularmente, entre outras matérias, mas eu redigi a parte dos crimes eletrônicos, a informática que a gente não tinha no Brasil, atualizei a parte da propriedade material, falsificação, contrafação, e os crimes contra a honra, em especial daqueles calúnia, difamação e injúria, o problema que acontece hoje em dia pelas redes sociais, internet e outras formas de regulamentações que é necessário. Primeira coisa que eu digo sobre a reforma do Código Penal, que só pode ser aplicado com o processo penal, é claro, é que me perguntaram, e me perguntam, era necessária a reforma de um Código Penal? Primeiro eu faço uma primeira observação. Reformas, como regra, são bem-vindas, mas não é só porque é reforma que às vezes é necessária ou boa. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não vou reformar o que está bom só para dizer que eu estou mexendo. Mas no caso do Código Penal, eu particularmente diria que só o passar do tempo já justificava. O nosso Código Penal, a parte geral, foi alterada pela Lei 7.209 em 84. Mesmo assim, já seria bastante tempo, 1984, com algumas outras alterações, mas a estrutura atual é de 84. Mas a nossa parte especial, pessoal, é de 1940. 72 anos atrás. Só isso, para mim, já justifica dizer que ela precisava, se não uma atualização, uma normatização, algo que trouxesse a nossa realidade. Na década de 40, e para ser exato, foi exatamente em 1940, no ano de 1940, a gente não tinha televisão. Internet, então, sabe, jamais se imaginava. Eu acho que um pouquinho, eles acho que ainda achavam que a Terra era quadrada, um pouquinho mais, sabe? Claro que é brincadeira, mas vejam, 1940, o país era um país eminentemente agrícola, por isso que os crimes contra o patrimônio têm uma resposta tão pesada, porque era para proteger quem tinha patrimônio. Era realmente um código de inspiração italiana, de Rocco, de Arturo Rocco, mas na época a Itália, década de 40, estava sob o regime fascista de Benito Mussolini, que nada mais era do que o companheiro do Hitler alemão, o Benito Mussolini italiano fascista. Então, ou seja, eu diria, se não fosse toda essa inspiração do Código Penal que tinha uma outra visão, 72 anos depois, eu acho que a gente passa a ter a necessidade de atender aos anseios da sociedade. A gente já tinha crimes lá, então vou dar um exemplo. Que no nosso sentir da comissão, nós começamos em 15 pessoas, 2 depois se afastaram, uma delas a ministra Maria Tereza Assis Rocha Moura, que aliás é oriunda de São Paulo, é do STJ, por problemas de doença na família, ela se afastou, não conseguiu participar de uma reunião da comissão, acabou pedindo afastamento. E outro, por questões de foro íntimo, um excelente professor e advogado, René Ariel Dott, pediu também por questão de pensamento dele. Então ficamos em 13 na comissão, 9 advogados, 2 da magistratura, o ministro Gilson Dipp e eu, o ministro Gilson Dipp do STJ como presidente da comissão, e 2 membros do Ministério Público Estadual e um Ministério Público Federal. Então, no total, ficamos em 13 na comissão. Trabalhamos esses 8 meses. E qual que foi a ideia? Foi principalmente tentar trazer a realidade e a necessidade da sociedade. Então,
alguns exemplos que eu diria. Além das hipóteses que já tinham no Código Penal de aborto, então vou dar alguns exemplos. O artigo 128 é o chamado aborto legal ou necessário. O Código Penal hoje contempla duas hipóteses de aborto. Aquele cuja gravidez resultar de estupro da gestante, ou se não houver outra forma para salvar a vida da gestante. O Supremo já tinha, em tese, criado uma terceira posição com julgamento, que era do aborto do anencéfalo, aquela criança que nasce sem cérebro. Então, isso já está não só pacificado, como a Suprema Corte decidiu. Então, nós incluímos essa terceira hipótese. E há uma hipótese polêmica que foi admitido lá, se até a sexta, agora sou sincero, se é a sexta ou sétima semana, desculpe, se até 12 semanas poderá interromper a gravidez. Tá? Desde que o médico ou psicólogo ateste que a mulher não tem condições de arcar com a maternidade. É uma discussão de saber, será que isso já é uma abertura para a discussão que nós estamos, para não dizer liberando ou legalizando o aborto? A sociedade vai dizer, através dos seus representantes, senadores, a Câmara e depois a própria sociedade. A discussão da ortotanásia, que a prática vai deixar de ser crime quando se fizer uso de meios, quando se deixar de fazer uso de meios artificiais. Aí entra na discussão, será que é vida alguém que fica somente mediante aparelhos, sem nenhuma resposta pessoal do seu corpo, a não ser mediante aparelhos e instrumentos? Coisa que a gente não pensava outrora e a gente vê que acontece toda hora, alguns até com manifestação do doente, paciente, antes de ele entrar na fase terminal, outras por decisão da família. E por incrível que pareça, a gente tem visto, tem acompanhado, infelizmente até alguns casos de conhecidos nossos de família, em que a família adoece junto, e muitas vezes, hoje em dia, com os diversos recursos da medicina e tal, às vezes os cuidadores, aqueles que estão da família, às vezes morrem antes do que o próprio que se encontra naquela situação, se é que a gente poderia dizer ainda vivo. Não é? A discussão também, nós entendemos de atualizar, por exemplo, a questão do furto. Então, nós estamos falando de crime sem violência ou grave ameaça. Hoje, a pena do furto é 1 a 4 anos. Se for furto simples, o caput, que não há violência nem grave ameaça, por isso que é furto. For furto simples, a pena que é de 1 a 4, nós estamos reduzindo para 6 meses a 3 anos. E mais, essa hipótese de furto simples do caput dependerá de representação do ofendido. Se ele quiser, ele representa. Se não, porque no mais das vezes, eu vou dizer com a experiência de 30 anos de magistratura, no mais das vezes, a vítima de furto, ela não está preocupada que o réu seja processado. 99% ela nem conhece o réu e nem quer conhecer. O que ela gostaria, o que ela quer? Ser ressarcida, ela quer ter o seu prejuízo restabelecido, ela não quer o processo. Então ela vai dizer se quer ou não. É o princípio da autonomia da vontade. Vamos respeitar um pouquinho a vítima, porque às vezes a vítima não quer o processo e ela é revitimada ou violentada, que ela tem que ir à delegacia, ela tem que ir ao fórum, mas ela não quer. Então deixa ela decidir. Vamos respeitar o cidadão. As questões referentes, foram criados alguns tipos penais que nós não tínhamos, e por tratados e convenções internacionais, o Brasil se obrigou a assim cumprir. Não se esqueçam que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal dispõe que os tratados e convenções que o Brasil for parte passam a integrar o nosso ordenamento jurídico. Então é o caso do enriquecimento ilícito, terrorismo. O terrorismo em si, a gente acha que, sabe aquela história que a gente acha que só acontece lá fora? Pode só acontecer lá fora, ainda bem. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos nos avizinhando de grandes 2 eventos mundiais que aqui acontecerão: Copa do Mundo e Olimpíada. E nós, infelizmente, a cidadania, o mundo, né, já viu atentados terroristas na Olimpíada de Munique e outros aí, no mundo aí, contra delegações de outros países, não necessariamente daqueles. Então, quer dizer, a gente vai pagar para ver e esperar que venham delegações de outros países, como aqui a gente, não, tudo bem, a gente não tem problema de terrorismo. Quer dizer, a gente não está conseguindo nem controlar o nosso aeroporto, né? A gente não consegue, obrigado, desculpe, estou mentindo, a gente não consegue nem controlar a venda de telefone. É uma coisa assim surrealista.
Então vamos baixar um pouquinho, vamos, né? Até porque fica aquela história. É a mesma coisa de eu mandar alguém ir para minha casa e o cachorro morder ao vizinho. Pô, que vergonha. Pior é isso, o cachorro comer a minha visita. Não pode. Então vamos lá, né? Vamos cuidar. Também outra regulamentação de organização criminosa. Aliás, nós tivemos agora, semana passada, 24 de julho, a lei que regulamentou coisa nenhuma, fez um manhaca, mas tá bom. A lei 12.694, que determina a criação de um colegiado primeiro grau de jurisdição dos crimes praticados por organização criminosa. Na proposta do Código Penal, nós definimos o que é organização criminosa, demos a característica de pena, de crime e pena. Aqui eles só definiram o que é, segundo a previsão de lei, para o que viria a ser crime organizado, mas não tem pena, eu não sei exatamente qual é o âmbito que eu vou usar efetivamente isso. Então, por exemplo, o tribunal hoje, até antes de vir para cá, eu participo da comissão que está analisando a criação desses colegiados de primeiro grau. Aliás, até falamos que depois vamos ouvir a ordem a esse respeito. Mas o legislador, como só ia acontecer, ficou no meio do caminho. Mas isso é uma outra conversa para falar especificamente do tipo de organização criminosa. Os crimes eleitorais foram enxugados. Tinha 81 crimes eleitorais. 81? Não. Não. 85. Nós estamos reduzindo para 14. Porque senão parece que tem crime para tudo. Não dá para ser também. A vida não é para ser criminalizada. Aliás, um professor da Universidade de Coimbra, um grande amigo, aliás, temos até trabalhos publicados juntos, o professor Faria Costa, o José de Faria Costa, ele sempre diz o seguinte, que a sociedade cada vez mais tem que saber se organizar sem intervenção do Estado, sem intervenção da lei. Então ele diz que quanto menos direito, melhor. E quanto menos direito penal, melhor ainda. Porque senão parece que a gente vai querer criminalizar a vida. Qualquer conduta, precisa fazer lei, precisa punir. Menos. Aliás, como dizem, né, quer vir, vem, mas não empurra. Então, eu acho que a gente pode trabalhar. Então, nós tínhamos 85 crimes eleitorais, vamos baixar para 14, que está muito bom. E mesmo assim, a gente não vai usar metade, mas vamos lá. Espero. Na área do direito penal econômico, que a gente chama de insider trading, que é a informação privilegiada em bolsas, mercado de capitais, que está na hora da gente socializar também a responsabilidade penal, porque os grandes, não todos, atenção, não estou generalizando, mas grandes empresários, investidores internacionais vêm aqui, ganham dinheiro com um monte de coisa de bolsa e ninguém é responsabilizado na quebra ou no prejuízo. Então vamos socializar o prejuízo, eles serão também responsabilizados criminalmente, não vão ficar só com o nosso dinheiro, né? A discussão também da questão do uso de drogas, que hoje está no artigo 28, nós entendemos isso, eu diria que é um avanço e a gente espera que não tenha sido tão abusivo. Hoje o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ou seja, a Lei de Drogas, dispõe que o sujeito que for surpreendido com drogas, ele não tem mais pena de prisão, como sabem, ele está submetido a prestação alternativa, ou seja, frequência a cursos, advertência, ele pode pagar uma multa, ok? Nós estamos avançando que porte para uso pequena quantidade, óbvio, deixa de ser crime. É infração administrativa, não haverá mais crime. E aí, que ele for flagrado consumindo, a polícia deixa de ser crime. Ele está sujeito somente a quê? Aí sim, aí a gente quis limitar. O consumo de drogas em locais onde haja criança, adolescente e os grandes shows, eventos, que aí, na verdade, vai estar lá o passador para cometer efetivamente a conduta de tráfico, nesses locais, aí sim, é considerado crime. Tirante isso, a gente está tentando que a sociedade, porque a questão de drogas, antes de mais nada, é uma questão de saúde pública, uma questão social que nós temos que aprender. Porque na prática, então liberou geral, na prática hoje em dia,
As pessoas não ficam mais presas e nem devem ficar por causa do uso de droga. Então pronto. Então a gente só está assumindo uma posição e obrigando o Estado a ter algo a fazer com isso, porque senão não é possível. E aí criamos condutas referentes aos chamados crimes cibernéticos, né? A inviolabilidade do sistema informático, o acesso não autorizado, a invasão. Então, nós, inclusive, algumas condutas que sempre apresentavam maior perigo e a gente não tinha como, por exemplo, nós introduzimos no furto, no estelionato, na apropriação, como agravante quando é cometido por meio eletrônico cibernético. Porque na prática, às vezes, o sujeito, o que furta na esquina sozinho, ele furta um pacote, para não dizer de bolacha, vamos dizer um CD, pronto, um porta-CD, um aparelho. O sujeito entra na internet e mexe na conta bancária para não dizer de milhões, de milhares de pessoas, e causa um dano enorme. O sujeito entra, aqui no Brasil a gente não tem, mas ainda bem, pelo menos por enquanto, o cyber ou ciberterrorismo. Portugal, Espanha e Itália estão sofrendo problemas que a toda hora, Estados Unidos muito, o sujeito entra no sistema, derruba o sistema de saúde, de atendimento, de resgate, da polícia, escolar. E normalmente eles fazem isso, alguns fazem isso por irresponsabilidade, outros fazem isso para alterar sistemas da polícia e outros fazem isso para alterar a comunicação de órgãos policiais, porque daí na sequência, combinado com outros, e aí a organização criminosa, praticam diversos crimes, já que a polícia não pode ser acionada nem ter. Então, veja, hoje em dia o ciberterrorismo é uma das coisas mais graves que existem no nosso sistema. Nos Estados Unidos já há casos, e não são poucos, de pessoas que entravam no sistema de hospital, a mando de outros, alteravam a dosagem do remédio que estava sendo ministrado na pessoa, e alguns que estavam em aparelhos, vamos dizer, mantendo aquele indivíduo vivo, eles alteravam o sistema, o sujeito morria em 1 a 2 horas. Um homicídio à distância. Quer dizer, é mais real do que a gente imagina. Então, algumas medidas deviam e precisavam ser tomadas, como eu falei, justamente para atualizar a nossa realidade e dar uma segurança maior à sociedade. Penso que, já falando exatamente 1 hora para Cesar, eram as principais ideias que eu queria trazer aos colegas.